Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Formada em jornalismo, Renata trocou o bloquinho e a caneta por panelas e avental. Cursou gastronomia e se especializou na alimentação funcional por entender a importância que ela tem na nossa saúde. Abriu uma empresa especializada no setor de alimentos saudáveis e funcionais. E em seu ateliê que ela realiza testes e faz substituições que tornam o prato saudável e saboroso. Vamos agora conhecer um pouco sobre estes alimentos. Com a palavra, Renata Porto. Qual é a sua formação e sua trajetória profissional antes da gastronomia? O meu currículo, ele é bem amplo e vasto, né? Eu falo assim, eu tenho orgulho de tudo que eu já fiz. Meu pai brinca que eu estudei para acabar na beira do fogão, mas vamos lá. Minha primeira faculdade, na verdade, foi engenharia da computação. Depois eu fui para o jornalismo, depois eu fui fazer pós-graduação, daí fiz em marketing, depois eu fiz gerenciamento de cidades, depois eu fui me descobrindo aos pouquinhos, mas não tinha nada a ver com a gastronomia, não tinha nada. Foi assim, um pulo, casei, não frito um ovo, o que que eu faço? Entendeu? Aí eu fui cursar gastronomia exatamente por isso, mas foi uma coisa puxando a outra. As entrelinhas da vida vão tecendo a nossa história e aí acabei na gastronomia e tô feliz para burro, assim. Como foi sua trajetória de empregos? Eu era secretária de comunicação, né? Sempre fui da área de assessoria de imprensa, nunca redação. Fiz vários eventos e sempre eu tive uma empresa. Eu sempre tive um CNPJ ali junto, onde eu trabalhava paralelamente. Trabalhei na Câmara Municipal também, fui estagiária em 2004, faz muito tempo, eu nem tinha cabelo branco na época. E daí, quando eu estava em Cruzeiro, né, que eu cuidava da comunicação da prefeitura de lá, eu comecei a cursar gastronomia, porque eu casei. Eu estava feliz, eu tinha um bom salário, eu gostava do ambiente, eu gostava das coisas que aconteciam. Mas aí eu casei e não fritava um ovo. Juntou nisso, logo em seguida, meu marido perdeu o emprego. Aí quando ele perdeu o emprego, eu estava muito longe, porque eu sou de Caçapava. E aí eu ia para Cruzeiro todos os dias, o marido estava desempregado, eu falei, e daí, o que eu faço? Né? Daí eu falei, tem que complementar a renda, porque a gente fala assim, hoje no Brasil, para a gente manter um padrão de vida, geralmente os dois têm que trabalhar em casa, né? Senão um só não paga as contas, a gente fala. E aí foi quando eu comecei a descobrir outras formas de ganhar dinheiro, já com aquele cunho empreendedor. Mas assim, fazendo propaganda, estava assistindo o Globo Repórter, vi uma matéria, né, de pessoas que se descobrem ao longo da vida, em outras profissões, e por necessidade mesmo, elas acabam indo para outros ares, né? Indo se descobrindo. Porque eu falo que a gente se descobre muito quando a gente está numa fase crítica da vida. A gente é obrigado, porque geralmente a gente está numa zona de conforto. Aí, quando acontece alguma coisa que você, putz, não dá mais, não dá para continuar assim, preciso me virar, tenho que, né, pôr comida na mesa, pagar as contas, porque isso não para de chegar, daí você fala, e daí, o que eu faço? É onde a gente se redescobre, né, e descobre talentos, né, fora da nossa zona de conforto, que a gente fala, nossa, consigo fazer isso, tenho talento para aquilo, e foi meio que aconteceu comigo, me descobri um talento que eu não achava que eu tinha, para você ter noção, eu não mexia com gordura, eu não fritava, gente, eu não fritava um ovo. Panela de pressão, para mim, era, meu Deus, se aquilo explode, era só por Deus. Então, eu me descobri num momento difícil da minha vida e foi assim, além de prazeroso, gratificante, eu falo que as boas coisas da minha vida, muitas delas têm vindo depois dessa nova fase profissional. Em questão de menos estresse, de mais qualidade de vida, de novos prazeres, novos sabores, novos amigos, né? Traz um mundo de novas oportunidades pra gente e que deixa a vida mais leve. E aí a gente vê, nossa, perdi tempo fazendo outra coisa? Ou não perdeu, né? A gente vai construindo e tecendo as coisas. Quando e como a gastronomia funcional entrou na sua vida? Comer saudável eu sempre gostei. E assim, comigo, qualquer arroz e feijão me diverte.
Eu não tenho tempo ruim para comida, eu não sou enjoada para comer, eu experimento de tudo, eu me permito conhecer novos sabores, porque tem gente que não se permite, ai, não gosto, mas nunca comeu, gente, pelo amor de Deus. Ai, não como isso, não como aquilo, não, comigo não tem tempo ruim, até porque numa das fases muito difíceis da minha vida, eu trabalhava em São Paulo numa empresa e é a primeira vez que eu estou deixando isso público, mas eu falo que eu passei fome por uma semana, né? Eu não tinha salário fixo, eu era comissionada e o psicológico, e morando sozinha, e eu tinha acabado de sair da faculdade e eu queria muito aquele emprego e ou eu falava pro meu pai com a minha mãe, né? Ou então eu tinha que me virar. E foi um período que eu falo assim, literalmente eu passei fome por uma semana. Eu tomava só o cafezinho da empresa. Isso me fez valorizar muito a comida, né? Isso me fez valorizar muito um prato de comida, um arroz e feijão, porque eu tenho noção do quanto é difícil para as pessoas que têm uma condição ou vivem abaixo da linha da pobreza ou que passam alguma necessidade, o quanto isso é difícil no dia a dia. Então, eu não me abstenho de experimentar qualquer coisa nova que possa vir a acrescentar qualquer coisa para a minha vida. E a alimentação saudável, ela faz parte desse contexto. Por quê? Porque você já não tem o que comer, o que você vai comer é porcaria, não nutre seu corpo. E eu entendo que, assim, o que a gente come, né, aquele ditadinho que você é o que a gente come, é muito verdadeiro. Porque o nosso corpo, ele é um conjunto de células, é uma máquina perfeita, né? E todo o nosso metabolismo, ele se sustenta do que a gente come. Né? Então, a saúde nossa vem do que a gente ingere. Quando eu tomo um refrigerante, por exemplo, que é alcalinidade, sabe, 2 lá no grau de permissão, eu falo assim, nossa, meu corpo grita por dentro. Por quê? Porque para eu estabilizar ele precisa tirar muito cálcio dos ossos para poder tranquilizar a pessoa. Falar, não passei mal, tomei ao longo da vida, tudo bem. Então, eu entendo que o alimento, ele é o que nutre o nosso corpo. Por isso, a importância da alimentação saudável. E qual fase que eu descobri isso? Cursando já gastronomia, eu identifiquei esse nicho de mercado. Porque eu falei assim, na gastronomia é tudo muito gordo, os molhos são deliciosos, mas é tudo muito caloroso, muita gordura, muita manteiga, sabe? É muito açúcar, é muita coisa que faz mal para a saúde. É gostoso, é gostoso. E aí eu falei assim, pô, seria muito legal poder ter esses mesmos sabores de uma forma saudável. Né? De uma forma que eu pudesse, por exemplo, oferecer para os meus amigos um bolo que eles pudessem comer sem culpa, sabe? Mas que tivesse o sabor daquilo que a gente conhece como bolo de chocolate, como bolo de cenoura, como um molho de madeira, né? Como uma carne suculenta. E daí eu vi que eu não tinha essa matéria. Né? Foi uma matéria muito rápida e aí eu falei assim, eu vou me especializar nisso. Então, cursar o gastronomia, a gente fala, tem várias etapas dentro da gastronomia, né? Assim como qualquer outra faculdade. Então, a gente aprende as massas, aprende os molhos, os pães, a parte da confeitaria, enfim. E a gastronomia funcional tem ali a sua pequena parcela. Hoje já não mais, né? Desses 5 anos para cá, hoje já tem matérias dedicadas inteiramente a isso. Mas por quê? Porque nesses últimos 5 anos houve uma evolução muito grande. E eu falo que eu estou inserida nesse contexto que são dos chefes autorais, né? Que são os chefes que vão para a cozinha, testar receitas, desenvolver coisas boas, chegar no consenso e falar, pô, esse produto pode ir para o consumidor final. Né? Entra um pouquinho do meu empreendedorismo também, para a gente poder oferecer novas opções para os clientes. Quando e por que você decidiu abrir sua própria empresa? Quando eu comecei, eu não sabia muito para onde ir. Eu sabia que eu precisava complementar a minha renda em casa e como fazer isso. Então, eu peguei a ideia do lanche natural, que eu vendo até hoje no meu restaurante, né? É o mesmo lanche, o mesmo padrão, que é sucesso. São 2 tipos só, né? Mas eram os 2 que eu vendia. E eu comecei a vender, né? E ia oferecendo para os amigos, e ia de porta em porta, ia para as pessoas inicialmente que a gente conhece. E eu cheguei, assim, num nível que a gente vendia 100 lanches por dia. Aí, matematicamente, eu comecei a colocar no papel, né? Porque amanhã eu tinha que comprar mais ingredientes e tudo. E eu falava assim, gente, R$5 na época, vezes os 100 lanches, tirando o preço de custo, mas só que isso por dia, né? Era 100 por dia. E aí eu falava assim, poxa, isso é uma mina de ganhar dinheiro, comida dá dinheiro, né? Assim, todo mundo fala que comida dá dinheiro. E eu sempre lembro que comida boa dá dinheiro.
Não é qualquer comida, porque as pessoas também são febre, né? Assim, teve uma época que era a febre dos cupcakes. Aí a pessoa perde emprego, ela começa a fazer cupcake. Todo mundo faz cupcake. Aí você vê cupcake de todas as qualidades. Depois veio uma febre do brigadeiro gourmet. Todo mundo faz brigadeiro gourmet. E eu falo que a questão da especialização é super importante nessa área. A pessoa não necessariamente ela tem que fazer uma faculdade. Hoje a internet ela está bem ali juntinho com a pessoa, numa facilidade para ela aprender, mas ela tem que se especializar. E aí, descobrindo o lanche natural, fui fazer matematicamente e eu falei assim, nossa, isso é viável. Eu já estava cansada de ser jornalista, entendeu? Eu já estava cansada disso. E aí eu falei assim, tô gostando desse negócio. E fui pegando gosto, e fui pegando gosto, e fui pegando gosto. E daí surgiu a empresa. Como foi o processo para a abertura da sua empresa? A parte burocrática, na verdade, inicial, eu abri como microempreendedor individual, né? Então, isso daí eu consegui fazer sozinha pela internet. Mas, ao longo do caminho, eu vi que mesmo sendo microempreendedor individual, às vezes quando surgiam algumas dúvidas, quando eu precisei emitir minha primeira nota fiscal, um talão, aí depois a menina falou assim, olha, você não recolheu um imposto que é do microempreendedor, mas eu não sei que eu tenho que recolher, porque até então, o microempreendedor, ele não precisa de um contador. Né? E uma vez por semana, nos municípios, tem um contador que atende gratuito, isso é lei, né? Mas eu vi que eu precisava de todo mundo, né? De um contador para poder acertar as finanças, imposto de renda e fazer a tributação correta, enfim. Depois chega uma hora que você vê que você precisa. Mas eu fiquei uns 2 anos como microempreendedora, só pagando lá os R$50, até que eu vi que eu precisava acertar essa parte e aí é a hora que você precisa contratar um contador. A dificuldade do empreendedorismo hoje no Brasil é que é muito caro empreender no nosso país, é muito caro. A tributação é muito alta, é muito alta. Você fala, um microempreendedor, tá, ele contribui com R$50, mas e ele tem direito a um funcionário. Só que, Fernandes, até aí você fala, dá para encarar, beleza. Só que a partir do momento que você quer crescer, você precisa de investimento, você não tem como continuar como microempreendedor. Até porque você não tem linhas de crédito ampla, enfim. É muito cara a tributação. Então, quando você passa para limitada ou qualquer outro grau acima do microempreendedor, a tributação é muito alta, vem os desafios do empreendedorismo e manter uma empresa no país é muito caro. Um funcionário custa muito caro para uma empresa, porque daí a gente tem os insumos, você tem conta de água, de luz, você tem telefonia, você tem internet, aí você, dependendo do que você faz, por exemplo, no meu ramo, que são congelados, a energia elétrica lá em cima, porque a gente precisa de freezer, enfim. Aí vem todos os desafios do empreendedor do dia a dia, né? Até eu brinco que, assim, embora chefe de cozinha, num determinado momento na empresa, eu tive que optar. Ou eu fico na cozinha, ou eu vou gerenciar o meu negócio. Então, hoje, eu optei por gerenciar o meu negócio. Eu vou para a cozinha quando eu preciso desenvolver realmente uma nova receita. Eu vou participar de um programa de televisão e aí a gente precisa fazer aquilo. Aí eu vou para a cozinha. Senão, no dia a dia, eu só acompanho mesmo, né? Eu exerço literalmente a profissão de chefe. Acompanhar o desenvolvimento da cozinha, verificar se está tudo saindo dentro dos conformes, mas eu optei por gerenciar. Porque não dá pra gente fazer tudo, né? A vida é escolhas, e daí eu optei por isso. Aos finais de semana, aí eu tenho alguns buffets, e daí eu vou pessoalmente e faço, e ponho a mão na massa e acho tudo maravilhoso. O que são alimentos funcionais? Alimentos funcionais é super simples. Os alimentos funcionais, eles são classificados dentro de uma tabelinha, né? E são todos os alimentos que, além das atribuições benéficas para o organismo naturais dele, eles previnem ou acrescentam alguns benefícios extras. Então, por exemplo, você pega uma batata inglesa, ela é um alimento funcional? Não. Ela é um carboidrato, é gostoso, a gente gosta, é natural, pode comer sem culpa, eu falo para as pessoas, não sejam neuróticos, porque é da natureza, querendo ou não. Mas, assim, a batata doce, ela é um alimento funcional. Por quê? Porque ela tem baixo índice glicêmico, também é um carboidrato, a gente chama de carbo do bem. Então, todos os alimentos funcionais, eles ajudam em alguma coisa extra. Prevenir um câncer, diminuir o colesterol, diminuir a saciedade,
prevenir alguma outro tipo de patologia, entendeu? Esses são alimentos funcionais. Quais são os benefícios dos alimentos funcionais para a saúde? De forma geral, os benefícios eu não conseguiria listar todos eles para você. É aquilo, lembrando do começo da nossa conversa, tudo que a gente ingere é o que sustenta e nutre o nosso corpo, né? A palavra nutrir é muito importante, porque a partir do momento que eu como uma coisa que é saudável, que é natural, que é da terra, eu estou nutrindo o meu corpo com coisas boas. E aí, dentro disso, da cadeia de alimentos funcionais, ou não, só o fato de já ser natural, ele ajuda de forma geral o corpo. Então, estresse, cansaço, calma, né? Maracujá, por exemplo. Gente, é maravilhoso antes de dormir você fazer um chazinho de maracujá. É impressionante como faz diferença. Eu tomo só que assim, não é milagre, tá, Fernanda? Não é milagre. As pessoas falam assim, então eu vou tomar hoje e acho que você vai dormir. Não, não é assim. É um processo, é uma constância, né? O corpo nosso é uma constância. Então, ao longo dos anos, a gente vê, assim, coisas milagrosas, pode-se dizer, em termos tanto para quem tem patologia, né? Por quê? Porque uma pessoa está com câncer, a alimentação é boa parte relacionada à cura, né? Uma pessoa tem algum outro problema digestivo, alimentação. Então, você vai no médico, você está com algum problema, a primeira coisa que muda é a alimentação. Né? É alimentação. Então, enquanto as pessoas entenderem que o que a gente come é o que nutre o nosso corpo e é o que faz internamente o bom desenvolvimento dele, a gente ainda pode melhorar muito a qualidade de vida das crianças, dos jovens, de quem é principalmente criança hoje e que é o adulto de amanhã, né? Porque enquanto a gente é novo, a gente tem vitalidade. Eu falo que as coisas começam a aparecer depois que a gente chega numa certa idade, né? Que a doença vem, é o tal do envelhecer com qualidade de vida. Está extremamente relacionado com a vida que a gente leva hoje. Como deve ser feito o consumo dos alimentos funcionais? Pode ser livre. Um brócolis é um alimento funcional, né? Uma cenoura é funcional, um grão de bico é funcional. Esses alimentos naturais todos, tá ao alcance da gente, na gôndola do supermercado, pode ser consumido livremente, ótimo para a saúde e não tem nenhum limite, entendeu? A gente brinca que os pratos e uma refeição, ela deve ser completa. Eu não sou nutricionista, né? Mas a minha experiência já diz. Então, assim, almoço, proteína, legume e carboidrato, né? A gente precisa de carboidrato também, que é o que dá energia pra gente seguir com a vida, né? E aí a gente faz um prato mais colorido possível, a gente brinca. Nada de abandonar aquele velho arroz com feijão, um pedacinho de carne e bem colorido de folhas. Quais cuidados o consumidor deve ter ao comprar alimentos funcionais industrializados? Alimentos funcionais industrializados, eu não sei muito que categoria que a gente está aí. Eu posso te dizer o seguinte, os alimentos funcionais, por exemplo, você pega brócolis. O brócolis ele pode ser vendido congelado no supermercado, né? Então, um alimento funcional industrializado, o máximo que você teria, por exemplo, seria os saquinhos de semente de chia, saquinhos de semente daquilo. Na verdade, ele não influencia nisso. A pessoa pode comprar tranquila, ele vem rotulado, né? Vem com data de validade, enfim, com os padrões da Anvisa etiquetado, pelo menos deduz-se que ele vem, né? Quando a gente compra na gôndola do supermercado. E o consumo é super tranquilo, né? O máximo, assim, é relacionado a sementes. Os grãos e sementes, eles são um pouquinho mais complicadinhos. Um pode soltar um pouco mais o intestino se come em excesso, o outro pode prender, por exemplo, né? Então, é um cuidado com os grãos e sementes, mas não um cuidado a ponto de, vou consumir menos. Não, você colocou um pouco mais de colher de chia e viu que não deu certo para você, você diminui. Nada, mas pode consumir todos os dias, pode consumir livremente, tá tudo ok. A menos que a pessoa tenha alguma patologia e lembrando que os excessos sempre de qualquer produto natural ou não é legal. Até a água, né? A gente fala assim, uma média de 2 litros de água por dia por pessoa, mas se você for tomar 4, isso há uma sobrecarga do organismo e o rim também pode não funcionar direito. Então,
cuidado com os excessos, mas de forma geral, não há limitação e os industrializados, sendo funcionais de verdade, o máximo que vem é dentro de uma embalagem, né? Tá? Mas eles são naturais e são saudáveis do mesmo jeito. Na gastronomia funcional, existem receitas com glúten e lácteos? Sim, existem também. Glúten e lactose não tem a ver com a gastronomia funcional. Hoje é muito na modinha, tipo, não, glúten, isso e aquilo. O glúten, ele é uma proteína do trigo, né? A maioria das pessoas sempre já come desde pequenininho, porque ele está presente na maioria dos alimentos, desde que a gente nasce. A lactose é a mesma coisa. São coisas distintas, tá, Fernanda? O fato de ter glúten não quer dizer que não seja saudável, assim como o fato de não ter quer dizer que seja, tá? Existem produtos sem glúten e que são extremamente calorosos, gordurosos, assim como a lactose. É mais por uma questão se a pessoa for alérgica, né? Porque os últimos anos também trouxe uma leva muito grande de pessoas com alergia ao glúten e à lactose. E eu ainda acredito, eu faço parte de um grupo de profissionais dentro dessa área que acredita que essas alergias vêm, por quê? Pelo processamento, né? O glúten, por exemplo, que chega no Brasil, ele vem da China, ele vem em contêiner e ele chega modificado. Não é a mesma coisa de um glúten, de um trigo processado ali, a moda antiga, e que vai para fazer um bolo. Então, o glúten, ele vem separado. Ele vem separado, um pozinho, tanto que você pode comprar glúten à parte em casas de produtos naturais. Então, eu acho que é esse processamento, né, essa questão, que a gente volta até na questão anterior do industrializado, que a pessoa tem que tomar cuidado. E se não for alérgico, eu falo, não tem por que fazer uma dieta com restrição a isso. Como funciona o processo de substituição dos alimentos para criar um prato funcional? Aos poucos, essa é a palavra da vez. Tem que ser por etapas. A pessoa que está acostumada com Coca-Cola, coxinha, sorvete, né? Aqueles lanches de fast food, que são gostosos, a gente não pode deixar de dizer que, tipo, pro paladar, isso cai maravilhosamente. Você fala, nossa, que delícia, né? Mas isso daí não é legal, né? E o processo é lento, é uma etapa. Dependendo do grau que a pessoa tem, para ela se acostumar com um prato de salada, com... Enfim, dica da chefe é o seguinte. Eu gosto dos hambúrgueres. Opte por fazer o seu. Né? Com uma carne magra, você pode fazer tranquilinho, come o seu hambúrguer saudável. Se não der, compra algum congelado nessas casas de produtos naturais, que tem muitos. Troca o arroz branco pelo arroz integral. Né? No começo é muito difícil, mas você não precisa comer todos os dias. Você pode fazer essa troca de forma tranquila. Troca por um dia na semana, depois você troca por 2, por 3, você vai acostumando o paladar. Faz o arroz integral com um pouco de leguminhos ou com franguinho misturadinho. Então, são coisas do dia a dia que a pessoa tem que ir se acostumando. Mas assim, Fernanda, nada muda se não tiver força de vontade. Né? Porque às vezes parece que é um tabu você comer um prato de salada para quem está acostumado a comer só porcariada, porque é muito mais fácil a gente ter trabalhado o dia inteiro, por exemplo, chegar em casa e pedir uma pizza, não é? Ou pedir um lanche do que a gente sentar e fazer um pratinho rápido, grelhar um frango, não sei o quê, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, mas não é legal. Então, essas pequenas atitudes no dia a dia que fazem toda uma diferença. E eu sempre lembro que não quer dizer que a pessoa tem que deixar de comer de uma hora para outra. Eu não sou neurótica. O dia que dá vontade de comer um McDonald's, eu como um McDonald's. Eu me permito, né? Eu quero tomar um sorvete gordo. Eu me permito, né? Mas eu não faço isso todos os dias e nem numa constância, né? Quando eu pego o chocolate para comer, eu não como a barra inteira de uma vez. Eu como um negocinho e saciou. E assim, a minha alimentação é regradinha, mais ou menos de 3 em 3 horas. Porque o que faz? A gente trabalha o dia inteiro. Quando você chega em casa, está varado de fome. Gente, a gente quer comer a casa inteira. Mas por quê? Porque a gente está o dia inteiro sem comer. Então, o que é legal? Dentro da possibilidade, né, do trabalho de cada um,
Sempre ter alguma frutinha desidratada. Ai, não dá para descascar uma banana, você tá no escritório. Ok, realmente não dá, é desconfortável. Às vezes você não tem à tarde aquele tempinho para um lanchinho. Mas você pode ter uma fruta desidratada, né? O de 3 em 3 horas faz uma diferença enorme. Se a pessoa conseguir, por um dia que seja, tomar café da manhã, depois de 3 horas, uma frutinha ou um suco natural, que né, o suco é mais fácil, um almocinho, ela vê que ela chega no final da noite, ela não tá com essa fome. Porque é o tempo da digestão, né? O tempo da digestão. Cada alimento tem um tempo de digestão. Então, o tempo de digerir um é o tempo que a gente tem que comer o outro. Aí a gente fica o dia inteiro sem comer, fica varado, daí não vai mesmo. Não faz milagre. Que conselho você daria para quem quer abrir o próprio negócio? A primeira coisa eu falo, tem que ver se tem mercado para o que você acha que você tem talento. Então, são 2 linhas que devem andar juntos num primeiro momento. Estou insatisfeita no meu serviço, quero empreender. Ok, o que é que você quer empreender? E tem mercado para isso? Você tem talento para isso? Né? Porque às vezes a pessoa quer empreender numa coisa, mas ela não tem talento. Né? E geralmente quando a gente fala em empreender, você quer ter um retorno financeiro. Então, são linhas muito tênues, mas que caminham lado a lado. Então, ver se você tem condições, né, capacitação técnica para isso, para desenvolver aquele negócio e se tem mercado. Porque se tem mercado, né, a capacitação pode vir aos pouquinhos, mas você tem que ter um pouquinho de talento também. E daí, vida que segue. Bora ser feliz. E o Com a Palavra de hoje fica por aqui. Você acompanha nosso programa pelo canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima!